Olá pessoal, domingo à noite, né? Final de semana, aquela tristeza. Eu não sei vocês, mas desde menino que eu chegava domingo à noite eu ficava triste. Não sei se é porque eu tinha que ir para aula no outro dia, mas o tempo passou para mim a mesma coisa. Domingo à noite era tristeza e essa tristeza ainda aumentada pela semana que a gente da torcida do Ceará teve, né? Por tudo que aconteceu, pelo menos vamos colocar aí nessa última semana. Em retrospectiva, vamos começar aqui pela segunda-feira, que foi aquele jogo que eu considero, acho que um dos piores que eu já vi assim mesmo de futebol, e também pela apresentação do Ceará, né? Mas por conta dos times mesmo. A derrota lá em São Paulo do Mirassol, não só pela derrota, né? Porque a derrota faz parte, eu já falei muitas vezes aqui que a derrota faz parte, não tem problema nenhum. A questão é o jogo, que foi ruim mesmo, o jogo foi muito ruim, né? O jogo foi fraco. A gente teve a emoção ali pela reação do Ceará, que o Ceará conseguiu dar pra gente ali naquele empate. Eu não sei se foi só eu ou se mais alguém aí também teve a mesma impressão de que dava para virar o jogo, o que ia ser uma arrancada muito boa ali para o momento da partida e para o momento da competição ali, aquela reação que a gente ia ter logo depois do empate em casa com o Goiás, mas acabou levando, né, fatalidade, faz parte, aquele golaço de falta que o Richard infelizmente não podia fazer nada ali, dada a qualidade com que aquela falta foi batida ali pelo cara do Mirassol, né? Dali a 3 dias, eis que a gente na expectativa, né, na esperança de que houvesse alguma mudança, alguma evolução, digamos assim, o time sem descanso viaja para Alagoas, né, e num jogo difícil também, truncado, não muito, digamos assim, bonito de se ver, né? O Ceará perde um gol feito, a gente pode dizer assim, mais uma vez a gente presencia isso, né? O gol feito ali, uma oportunidade única de você fazer um gol naquela partida, naquele momento ali, e sair com uma vantagem, sair com uma alma lavada, digamos assim, né? Em virtude dos resultados aí negativos que o time vinha tendo. O time perde o gol, né? Acho que foi o Recalde, se não me engano, né? Vocês veem depois, o Recalde perde o gol. E eis que o castigo, né? Aquela lei do futebol acaba acontecendo para variar de novo com a gente, que é levar gol do cara deitado. Final de jogo, o time do CRB conseguir fazer aquele gol. Mas, gente, são coisas que acontecem. Eu queria fazer dessa resenha aqui um pré-jogo, como tá aí, né, aparecendo no placar aí, o pré-jogo aí de amanhã, porque muito provavelmente eu não vou ter tempo, mas eu queria estar falando de fazendo aqui um pré-jogo com expectativa, com conta, quem sabe o Ceará aí próximo do G4, no G4, mas infelizmente não é essa a nossa realidade, né? A realidade é outra e já tá batendo a porta, né? Incrível que a gente coloca assim, há uns dias atrás a torcida estava eufórica, estava em êxtase por conta de uma conquista importantíssima que o time teve, que foi o título do Cearense. Mas é justamente por isso que eu queria fazer aqui esse alerta de uma coisa que talvez não seja agora desse momento do time, mas talvez já esteja acompanhando a gente já desde o ano passado, né? Uma vez que o Ceará não conseguiu o maior objetivo, que seria voltar para a Série A. E eu lembro que na época eu falei que muito provavelmente aquele título lá da Copa do Nordeste, da forma como foi ali na garra mesmo, ali nos pênaltis, anestesiou, digamos a gente, um pouco assim, né? Mesmo a gente vindo do trauma da perda do título ali do estadual, chega na Copa do Nordeste e dá, né, usando mais uma vez a expressão, dá aquela lavada de alma, o time consegue o título lá em Recife, em cima do Sport, da forma como foi, a gente ficou meio que anestesiado, né, meio que, vamos dizer assim, com o olho tapado e o outro aberto, sem ver muitas coisas ali que
que não ia dar certo e realmente acabaram não dando, tanto que o resultado no final do ano não foi o acesso tão esperado por nós. Dito isso, eu queria levantar essa hipótese também de poder estar acontecendo com a gente agora nesse momento isso. Mais uma vez, há uns dias atrás a gente estava aqui eufórico, comemorando, aproveitando, né, aos gritos, né, fazendo as canções aqui do título diante do Fortaleza, naquela final sensacional pra gente. Mas agora eu me pergunto também se esse título aí não foi mais uma dose dessa anestesia pra gente aí, né? O time que, mesmo no Campeonato Cearense, com adversários que a gente está vendo agora, né? Dos poucos jogos que eu acompanhei, assim, acompanhei não de ver o jogo inteiro, mas de ver lances, de ver os próprios resultados, a tabela, muito diferentes, né? Vamos colocar assim, muito superiores aos times que o Ceará enfrentou no Campeonato Cearense, com algumas exceções, né? Os 2 jogos bons com o Ferroviário e, obviamente, né, os clássicos rei que o Ceará jogou esse ano. Mas esse que chega a Série B e a Copa do Brasil, né, já na sequência, dando seguimento à desclassificação aí do Ceará na semana do título, digamos assim, a gente perde a Copa do Nordeste, né? Vai ter gente que vai dizer que é efeito de ressaca, que faz parte. Um dos dois ali ia sair porque era jogo único, então infelizmente o Ceará conseguiu também levar um gol no final do jogo e sair, digamos assim, precocemente. Achava que o Ceará iria mais longe na Copa do Nordeste desse ano, mas mais uma vez faz parte, são coisas do futebol, né? Não é o fim do mundo. Mas agora o papo é outro, né? A partir de agora, com exceção da próxima partida aí do CRB, não lembro se no regulamento, se o Ceará ganhar por 2-0, né? Tomara que isso aconteça, já seja classificação direta. Mas existe também uma grande possibilidade, né, de, se o Ceará conseguir repetir o placar do CRB, ou seja, ganhar por 1-0, haja disputa de pênalti. E a gente não sabe se o nosso coração vai aguentar, né, mais uma disputa de pênalti, principalmente na situação que se cria ali, né? A decisão tem muito dinheiro envolvido, muita coisa. Muito provavelmente, como vai ser no PV, não sei se até lá o Castelão vai estar recuperado, né? E mesmo que seja no Castelão, independentemente de onde for, a torcida vai estar lotando. Até porque nesse jogo, o pior que seja a situação do Ceará, a torcida vai comparecer, a gente sabe disso. A torcida é fiel, né? Mesmo com às vezes o time não correspondendo a essa fidelidade, a essa força que a torcida dá e o time traz para o estádio, mas pode ter mais uma disputa por pênalti. Isso aí vai ficar lá para o final do mês, se eu não me engano, dia 23 é o jogo da volta com o CRB. Mas eis que, com menos de uma semana, o CRB volta a cruzar nosso caminho. É só descansar mesmo e treinar alguma coisa, porque o time vai ser o mesmo. Muito provavelmente a gente viu do que o CRB é capaz ali na quinta-feira, naquele jogo da Copa do Brasil. E o detalhe agora é que já começa a pressionar a gente por conta das várias coisas, né? Como a gente vem acompanhando desde o Campeonato Cearense, as confusões extracampo que o Ceará acaba trazendo, né? Pelo menos que aparecem nas notícias aí, ou na mídia oficial, nas redes sociais, em relação à dívida, à confusão, a processo na justiça, a transfer ban. As últimas agora a gente tem, que foi a renúncia aí, né, do conselheiro, né? Teve a questão da aprovação de contas, e a gente tem muitos grupos aí gente que está aparecendo, que está denunciando, tem coisa errada dentro do clube, que o grupo que domina o Ceará, estou falando assim de política, pessoal, né, da política lá interna do clube, lá de diretoria, essas coisas aí que comandam o clube, né? Não do time, né? O Ceará não é um time só, o Ceará é um clube, é uma empresa, todo mundo sabe disso, a gente torce, né, por uma empresa particular, né, que tem donos, que tem sócios,
a gente entra só com a parte da emoção mesmo, a gente entra com a parte do irracional, que é da paixão, que é coisa do esporte, né? E aquilo que faz com que a gente pegue fila, gaste nosso dinheiro, nosso suado dinheiro para comprar ingresso, para comprar camisa quem gosta, para comprar produto licenciado e para tudo mais. Então tá tendo muito burburinho, muita confusão nessa parte política aí, né, do Ceará. O ideal seria, a gente pensa, né, que com o título cearense, o time, né, os atletas ali, a comissão técnica, vamos colocar assim lá, o campo, o gramado, conseguiu se isolar, né? Apesar disso, não tem como às vezes não afetar, a gente sabe disso, a não ser que, e agora eu vou falar isso aí totalmente baseado ou melhor, não nem baseado, falar totalmente de opinião, porque a gente não tem prova de nada, a gente não está lá vivendo todo dia no dia a dia do clube. Tem gente que faz isso, né? Tem repórter setorista, tem imprensa especializada, tem torcedor que vai todo dia para o campo lá. Respeito, eu infelizmente não tenho tempo, talvez se tivesse tempo também não iria, porque tem outras coisas para fazer, mas assim, a gente não tem como provar o que está acontecendo lá, mas há algumas atitudes que a gente vê nos jogos, porque não estou dizendo que o Ceará estava muito bem, estava um time que estava atropelando todo mundo e ganhou de forma invicta o campeonato, não é isso. O que eu queria chamar a atenção aqui, alertar, e talvez até muita gente já tenha percebido isso também, nesses 2 jogos da Série B e nesse jogo com o CRB, é que a atitude do time parece que mudou um pouquinho, né? Eu pelo menos vi jogo do Ceará e no Cearense, e na Copa do Nordeste, que o time tava com, sabe, aguerrido, tava com saída de bola, tava com um padrãozinho de jogo assim bom de se ver, né? E já até saiu aqui, pelo menos nas redes sociais, o lance do gol que o Ceará leva do CRB, tinha gente andando em campo, né? Ou seja, independe se está no final do jogo, eu sei que a pessoa cansa, né? A profissional, mas o cara cansa e tal. Mas poxa, ali é momento de união do time, o cara andando em campo, né? Então tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente começa a ver, que começa a ficar perguntando, e o pessoal também que gosta da fofoca, que gosta da polêmica, começa a levantar essas lebres, né? Digamos assim. Pô, será que rolou algum problema com o negócio de bicho? Será que tem alguma pane aí? Será que foi pago o bicho? Porque a gente sabe que acontece muita coisa assim no ambiente de clube, a gente sabe que acontece, né? Os atletas assim, o cara não tá recebendo bicho, sei lá que o salário tá em dia, o cara... Eu acredito que não seja esse o caso, mas infelizmente os resultados não estão vindo e a gente começa a dar liberdade a quem quer pensar dessa maneira, começar a pensar, entendeu? Ó, tá acontecendo alguma coisa, né? Aquele isolamento que a gente gostaria que tivesse ocorrendo em relação aos problemas jurídicos, financeiros do Ceará estão acabando interferindo lá no rendimento, né? E isso acaba gerando de desconfiança. Poxa, será que tá tudo bem, tá tudo certo? A gente já começou na parte de elenco assim com um ataque inteiro, por assim dizer, né? Sem as presenças do Pulga e do Saulo nos últimos 2 jogos. E a gente viu que realmente faz falta. É óbvio que o Ceará não perdeu só porque 2 jogadores ficaram de fora. Não é esse o caso. Mas a gente viu que fez muita falta. Foi muita falta mesmo. Até para a parte da criatividade, a parte de posse de bola ali na frente, né? Ficou muito complicado para o time do Ceará. A evolução que a gente teve, né? Paradoxalmente a isso, foi até o gol do Janderson contra o Mirassol, que, poxa, para quem está fazendo tanto tempo que não via um gol do Janderson aí, a gente acabou vendo. Então, naquele momento ali, para quem viu o jogo, eu até cheguei a brincar aqui com os memes, que caramba, até o Janderson fez gol, então o negócio está melhorando, né? Faz parte, Deus sabe o que faz. O Pulga se machucou para o Janderson ter mais minutagem, ter mais chances ali, sei lá, entrar em outro setor do campo, que ele esteja mais acostumado e fazer o gol. E um empate também com o golaço do Lourenço, um cara que tá, poxa, bem no elenco ali, tá se firmando bem.
conseguir o empate, mas acabar tomando o terceiro gol e não saindo com a vitória. Então, dito isso, a gente começa a ver, poxa, a gente está começando o ano, quer dizer, não está mais nem começando o ano, vamos colocar quem já está muito evoluído, digamos assim, já está na terceira competição, quarta competição já, 2 competições simultâneas, e o time ainda não engrenou. Não deu ainda aquele ritmo que a gente tanto espera, né, para dar essa sequência, que a Série B, pelo menos, por maior que seja, 38 rodadas, né, ainda faltam 36 jogos, vamos colocar aqui, né, 38 rodadas, exige, não tem como, né. A gente está vendo aqui a tabela e está vendo que quando a gente falou naquele vídeo que dos favoritos, né, que a própria imprensa colocava, o Ceará estava lá no meio. Tem time que já está fazendo a parte dele já desde o começo, não está esperando para tomar susto, não está esperando para ter janela, não está esperando para se estabilizar, né? O Sport já está fazendo a parte dele, a própria Chapecoense, né? O Goiás, que empatou com o Ceará, ou melhor, o Ceará que empatou com o Goiás. A gente não pode esquecer um detalhe importantíssimo, né, em termos de aproveitamento, no jogo que o Ceará não conseguiu ficar na frente de nenhum adversário. Né? E lembro que quando as pessoas, alguém colocava lá que a sequência ruim do Mirassol, né? Eu falava que, olha, a nossa também não está muito boa não, né? Então tem que abrir o olho e não ficar contando com a estatística que o time vem de tantas derrotas, não quer dizer nada. Lá dentro do campo a gente viu o que aconteceu e acabou que o Ceará conseguiu, né, quebrar, por assim dizer, essa sequência ruim do Mirassol, ou melhor, mantendo aqui essa atitude de respeito para com os adversários, o Mirassol quebrou essa sequência ruim justamente em cima do Ceará, que era o que a gente não queria. Então, na sequência a gente tem, né, para não perder, como até venho, quando eu posso comentar aí o pessoal coloca as notícias, o que eu falo é do timing do que acontece no Ceará. Sempre tem alguma coisa para acontecer com o Ceará. No dia seguinte de jogo, sempre tem uma notícia. Dificilmente é notícia positiva, sempre vai ser mais notícia negativa. Então a gente teve dessa vez agora a questão do patrocínio. Levantaram a hipótese de que havia quebra de contrato e poderia gerar multa. A verdade é que o Ceará ficou de apresentar um novo patrocinador master, né? Que é aquele, a Blaze, que falaram aí, mas até agora não se firmou, pelo menos não foi anunciado. Eu pelo menos ainda não vi. Se já passou aí, vocês me desculpem aí, eu estou desatualizado aqui, mas eu não vi ainda o anúncio oficial da Blaze, né, como patrocinador master do Ceará. Claro que o Ceará não vai ficar sem patrocinador, a gente sabe disso, mas até agora não foi anunciado como tal. Então é outro fator para ficar de olho aí, né? Ou seja, questão de confusão, perdeu o patrocinador, foi quebra de contrato, não foi? Não é notícia boa, não é assim, vou trocar para ganhar mais, né? Foi um aumento aí de 20%, de 30 milhões passou para 36 milhões, amigo, aumento é aumento, podia ser R$1, ia ser aumento, então coisa de quem articulou aí nos bastidores o patrocínio. A outra notícia que aconteceu, que o pessoal explora bem aí, e é essa parte que eu nem gosto de falar, até porque sinceramente eu não entendo e nem quero entender. Como eu falei, eu sou um mero torcedor, sou um torcedor de sofá, sou um torcedor de arquibancada, né? Não entendo dessa parte da politicagem. Teve conselheiro renunciando aí e o pessoal acusou porque teve aprovação de conta e aprovação de conta, né? O que se fala aí, né? Não sei o que estou dizendo, né? Supostamente, vamos usar o termo, né? Que é pra gente não se enrolar aqui na internet. Supostamente tinha coisa errada e o pessoal aprova a conta do diretor tal, da diretoria tal, porque tem falcatrua e tal. Um dos comentários que eu fiz essa semana na internet foi o seguinte: o problema de tudo isso é só um, que a gente sabe qual é há muito tempo, né? Quem acompanha futebol, quem entende o mínimo, né, nessa parte, como eu entendo o mínimo, então
não passo disso, é o problema do dinheiro. Onde tem muito dinheiro, sempre vai ter essas confusões. Como eu falei, quem está acompanhando o Ceará há muito tempo, assim como eu, né, a gente fica mais tempo aí, tem mais idade, sabe que de 2010 para cá, quando o Ceará sobe para a Série A, dá aquela equilibrada, dá aquele up na torcida ali. A gente viu aquele Campeonato Brasileiro 2010 que foi magnífico ali pra gente. Quem teve a chance de poder ir no Castelão ver muito jogo bom do Ceará aí, né, que viu, sabe que esses aportes financeiros que ocorrem, patrocínio, cota de TV, atrai todo mundo, né? Gente que gosta do Ceará e gente que não gosta também. Esse ano teve a notícia de um funcionário do Ceará que era torcedor do Fortaleza. Não vi nada demais, achei a coisa mais normal do mundo, dentro dos preceitos aí de liberdade, de profissionalismo, só que o pessoal pega no pé, né, da pessoa. Mas com certeza tem gente no Ceará hoje, lá dentro, eu não vou dizer que não torce pelo Ceará, é que talvez seja indiferente apenas, não é porque ele não vai torcer. Eu tô torcedor para estar aqui. Não, o cara é profissional. E tem gente também, a gente sabe disso, né? Tem parte que quer o quê? Que acaba com o tempo, né? Como ocorre essa coisa dessa mistura, infelizmente a gente tem isso. A torcida do Ceará, infelizmente, é muito disso. Muito passional, como todas as torcidas são, obviamente. Acaba misturando um pouco as coisas, né? No caso, política mesmo, né? Na acepção da palavra, e o futebol. Aí acaba elegendo para cargo público uma pessoa porque tem vínculo com o time, porque é de setor tal do time, porque tal coisa relacionada ao time. Infelizmente a gente como torcedor não tem como, sabe, não separa muito bem isso. Não estou dizendo que é exclusividade da torcida do Ceará, tem muita torcida que é assim, né? Eu acho que no Brasil inteiro deve ter político que se elegeu explorando esse sentimento do torcedor, o bom momento do time ou o mau momento do time, não sei. Mas infelizmente no Ceará a gente não precisa nem falar aqui, né, porque eu acho que aqui não é o local para falar disso. Principalmente nesse ano agora que vai ter eleição. E tem gente que se aproveita disso, né? E às vezes quer que o time fique numa situação ruim, que entra aquela questão famosa que a gente fala sempre, né, que é criar problema para vender solução. Esse ano ficou muito em voga aquele negócio da Sociedade Anônima de Futebol, né? SAF. E eu vi aqui uma correntezinha, uma certa ideologia do pessoal, vai ter SAF, vira SAF, vira SAF. Pra gente que é torcedor meia boca, assim mesmo, torcedor da latinha da cerveja, isso importa pouco. Eu sei que tem gente que se envolve, que quer ver o melhor, porque a administração vai ser melhor, vai ter mais recursos, vai ter mais isso e aquilo, vai ficar no mesmo nível dos outros times. Eu não sei. Eu não vou garantir que vai ser assim mesmo para o Ceará se virar SAF ou não. O que a gente percebeu, ficou bem claro para a gente, ficou bem claro mesmo, foi justamente isso. Tem gente querendo que o Ceará vire SAF. Por que? Não sabemos. Talvez seja interesse da pessoa o quê? Deixar o Ceará numa situação tal, né? Vamos colocar assim, quebrar o Ceará de um jeito que vire para a torcida e faça assim, tá vendo? Se não virar SAF, vai acabar que nem o Santa Cruz. E é talvez essa ameaça que o torcedor sente, assim, esse medo que o torcedor sente, que vai acabar levando a gente para um beco sem saída. Porque, tá vendo? Agora ou vira SAF ou quebra de vez, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, principalmente porque isso realmente tem potencial de atrapalhar muito o time. Né? Principalmente quando entra nessa parte de justiça, de dívida, de salário atrasado, de ter recurso, de perder e tudo mais. Né? Por exemplo, agora na Copa do Brasil, o Ceará está arriscado a perder essa bolada aí que é, né, a passagem de fase da Copa do Brasil. Né? O dinheiro é muito bom, né? Se tudo desse certo a gente queria chegar na final de tão bom que é. Essa grana aí, não tá dizendo que vai ter que ser campeão. Sou campeão, ótimo, melhor ainda, tudo. Ia ser o maior título da história do Ceará até então. Só que o mais importante, principalmente agora, é não perder essa bolada agora da passagem de fase diante do CRB. Isso é muito importante.
Então a gente tem que ficar ligado por conta desses detalhes, né? Tudo isso já começa a gente fazer aquela... O futebol a gente vê que não muda muito, né? É meio repetitivo. Não sei se eu já falei isso aqui uma vez. Essa é uma das razões pelas quais o norte-americano lá, os Estados Unidos, não gostam do nosso futebol, né? Para eles é o soccer. Eles não gostam do nosso futebol por conta disso, essa pouca evolução. Dada essa condição do Ceará, essa não evolução dentro da Série B, apesar de serem apenas 2 jogos até o momento, essa evolução, nessa falta de evolução, digamos assim, nessa falta de ritmo, de resultado positivo, pronto, simples assim, de resultado positivo, de vitória, acaba recaindo a pressão em talvez quem tenha menos culpa. Eu não estou dizendo que não tem culpa por um motivo ou outro, mais uma vez eu insisto, eu sou torcedor de sofá, de TV e de arquibancada, eu não entendo os meandros da técnica, da tática do futebol. Mas assim, a pressão vai acabar caindo em cima de quem tem pouquíssimo a ver. No caso aí, na minha opinião, o Mancini, né, o técnico. O cara chegou no final, acho que foi no final do ano passado, né, chegou no ano passado ainda, não tinha muito o que fazer, né, já chegou quase como o 4º técnico do Ceará na temporada. Ficou para início dos trabalhos esse ano. Conseguiu, né? Digamos assim, tirou leite de pedra e conseguimos esse título, que foi muito importante para a gente, insisto. Foi muito importante, valeu muito a pena esse título. Mas chega agora, já tem gente já apontando o dedo para ele, né? E eis que o torcedor mostra a sua verdadeira face, né? Como eu falei. Há dias atrás a gente estava levantando o pessoal nos braços, chamando de campeão, colocando faixa, tirando onda com o adversário. E agora a mesma torcida, no caso nós, eu não estou me excluindo disso, no caso nós, a gente começa a jogar pedra, começa a acusar, começa a apontar, chamar o cara disso, daquilo, para ver como a gente é, né? Como o ser humano é. Então, ontem estava tudo bem, estava tudo certo, estava perfeito. Hoje já não está mais. E eu quero chamar nesse momento a atenção, dar um puxão nas nossas orelhas, né? Não é só... Eu não vou me excluir disso, né? Eu como torcedor estou junto aí com todo mundo. Não sou diferente, não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, sou mais um aí na multidão que é a torcida do Ceará. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente canta que é a maior, canta que nunca vai abandonar, e então esse nunca vai ser o quê? Nunca até não ganhar do Mirassol, nunca e até não conseguir desenvolver futebol contra o CRB, então a gente tem que fazer um meia-culpa também. Então, se a gente quiser ser tudo aquilo que a gente canta, que diz que ser uma torcida fiel e tudo mais, a gente tem que fazer a nossa parte. Reclamar sempre de tudo. Se o Ceará ganhar de 3-0, reclamar porque não ganhou de 4. Se o Ceará ganhar de 5-1, reclamar porque levou um gol. Isso faz parte. Mas também entender que pelo futebol ser o que ele é, não tem como a gente ganhar tudo. Não dá para ganhar todos os jogos. Não, são 3 resultados possíveis. Ou você ganha, ou você empata, ou você perde. Não precisa ganhar tudo, não precisa empatar tudo, não precisa perder tudo. Mas entender que faz parte. Não é porque a gente perdeu um jogo que eu quero ganhar todos os jogos. Não se iluda, não estou querendo dizer. Por mim eu ganharia todos os jogos a partir de amanhã, começando no CRB. Vai acontecer isso? É óbvio que não, a gente sabe que não. Mas também a gente não pode chegar, desfazer todo o trabalho que foi feito. Até uns dias atrás a gente estava achando perfeito, achando que valia a pena, achando que deu certo, e chegar agora e dizer que não, que está tudo errado, que tem que mudar, tem que fazer isso, fazer aquilo. A gente sabe que precisa de reforço, sabe que precisa evoluir, sabe que a Série B não é o cearense, que a Série B não é a Copa do Nordeste. A gente viu como é que está aí a Série B. O nível está muito bom, o nível está altíssimo, né? E aproveitar esse momento para corrigir logo, né? Essa página aqui, eu iniciei lá naquele jogo contra o Tombense, né? Logo tá fazendo um ano aí a página. Mas naquele momento ali, se não me engano, foi um empate do Ceará, que todo mundo achava que o Ceará ia ganhar. O Ceará abriu 2-0 e levou o empate. Antes que chegue numa situação daquela, que o Ceará, quem quiser ver, tá aí na minha retrospectiva, pode acompanhar, o Ceará não entra no G4 nenhuma vez, né? O Ceará amanhã
está correndo o risco sério de se aproximar do Z4. Já agora antes da quinta rodada, da quarta rodada, o Ceará já está ficando mais perto do Z4 do que do G4. O Ceará ganhando amanhã vai ficar ainda a 5 pontos do pessoal que está lá na frente. Então não vai ser ganhando amanhã que vai resolver, vai ser um começo. Obviamente a gente vai querer que ganhe mais. Se o Ceará ganhar os 4 próximos jogos, tanto dentro de casa como os fora de casa, vai dar uma subida legal, vai dar um alívio na tabela, aquilo que a torcida quer para voltar, para ter aquela união, aquela energia ali, para consertar as coisas, né? Outro empate, ou inclusive, Deus o livre aí, outra derrota amanhã para o CRB, as coisas vão ficar muito complicadas, principalmente, como eu falei, a pressão em cima de quem? Do técnico, do Mancini, né? Tirando o jogo lá da Copa do Brasil, atualmente o CRB está atrás do Ceará na tabela. Por questão, acho que não tem saldo de gols, alguma coisa do tipo. O CRB ganhando amanhã do Ceará, o CRB passa o Ceará como o Mirassol passou do Ceará. Né? É um problema agora de tabela. Então, além de precisar ganhar bem amanhã, ganhar convencendo a torcida, né? Ganhar jogando bem, jogando aquilo que sabe, que pode jogar, como a gente viu que o time pode jogar. A gente viu jogos bons do Ceará aí, com transição, com velocidade, né? Com um jogo com padrão bom. Além disso, ter sequência. A palavra-chave que a gente vai insistir a partir de agora, aí vocês vão ver que eu já comecei a fazer isso aí nos meus vídeos aí da retrospectiva, pode acompanhar, se tem aqui também tem lá no meu canal do YouTube. A palavra é sequência. Sequência de vitórias, sequência de pontuação. Pontuar. Obviamente, pontuar com vitórias, 3 pontos, né? Ficar empatando todas também não adianta nada nesse formato aí de classificação atualmente da Série A e B. Então, pessoal, não tem muito segredo não. Essa situação toda, esse alívio que vai ser dado aí ao Mancini como técnico, ao próprio elenco aí também, a diretoria, que o pessoal está contestando, está reclamando, e não é de agora, faz muito tempo, desde da queda lá em 2022, o que vai mudar isso pra gente é resultado. É resultado. A gente até falou aqui nos vídeos anteriores que para quem gosta de Ceará vai ser, esse é o mês, quem puder aí esse mês de maio aproveitar, o que não vai faltar é o jogo do Ceará, né? A gente já tem amanhã, então, Série B, Ceará e CRB amanhã pela Série B, né? Já no dia 10 o Ceará vai para São Paulo pegar o Novo Horizontino, se não me engano, a sequência eu acho que é essa, se eu não decorei errado. Depois o Ceará volta também e vai pegar o Amazonas. Depois viaja e vai pegar o Operário. Depois do jogo do Operário, pessoal, o Ceará vai ter 3 jogos em casa. Tudo bem que um deles vai ser contra o CRB, o jogo da volta lá pela Copa do Brasil. Mas o Ceará ainda vai jogar em casa com aquele tempinho ali para descanso e treino e tudo mais. Vai pegar Chapecoense e Curitiba. Então, o Ceará dando essa sequência agora, olha só. Obviamente que isso aqui é uma especulação, é mais do que um som de torcedor. Uma sequência totalmente positiva. Novo Horizontino, Amazonas e Operário. Por que não? É impossível? Não sabemos, né? Quem sabe, estará fazendo 9 pontos, que é o que todo mundo quer. Se vai acontecer ou não, aí já é outra coisa. Aí já é com os atletas lá em campo, né? São 11 contra 11. A gente não tem muito, né? A gente tem que torcer, a gente não pode fazer nada além de torcer, né? E depois na volta, a gente tem 2 jogos em casa aqui, Chapecoense e Curitiba, importantíssimos. Lembrando que o Chapecoense já está bem lá em cima na tabela, já está bem se firmando aí como um dos favoritos para o acesso. Todo esse turbilhão que a gente estava tendo, lembrando que essas confusões de justiça e de dívida do Ceará, né? Quando eu falei, usei o termo anestesia aí antes aqui mais cedo no vídeo, esse turbilhão que a gente teve aí foi anestesiado por conta do título do Cearense. Então a gente teve dívida, Barleta,
Quem foi mais? Do Transferban do Saulo, teve mais gente aí, teve muita gente aí. O pessoal pode colocar no comentário aí as dívidas que o Ceará teve aí, as notícias e tal, acionamento trabalhista, fazendo acordo e tudo mais. Ficou todo mundo temeroso. Chega o campeonato cearense, a gente ganha e dá aquela aliviada. Todo mundo parece que esqueceu que o Ceará tinha problema de dívida, vai ter que negociar aí com Floresta, pagar o time lá do Japão do Saulo, né? Infelizmente a gente tende a isso, a gente tende a esquecer as coisas, né, com uma facilidade muito grande, porque os resultados e tal em si, e o futebol se trata disso, anestesia a gente, né? E eu tenho certeza que essa situação agora, hoje, domingo, dia 5 de maio, do Ceará aqui, o Ceará ganhando amanhã, ganhando os 3 jogos que da Série B aí para ele, né? 4 jogos, o Ceará vai ter 4 jogos então. O Ceará chegando ali perto do G4, o Ceará entrando no G4, a gente vai ver que o pessoal esquece diretoria, esquece dívida, esquece contrato rompido com patrocinador, porque o torcedor é disso, né? Se o time conseguir isolar essas questões extracampo aí e recuperar, 4 jogos aí, dia 19, daqui a, vamos colocar 14 dias aí, dia 19 é o jogo contra o Operário. O Ceará conseguir aí embalar aí, vamos ser mais otimistas do que eu fui agora há poucos minutos. 4 vitórias, né? A gente sabe que é muito difícil, muito difícil. O Ceará embalando 4 vitórias, 12 pontos, obviamente que a tabela o Ceará não vai jogar sozinho, né? Os outros times também vão jogar. O Ceará vai dar aquele alívio, sequência que não teve ano passado. Basicamente isso. Uma sequência que vai dar chance e gordura que a gente quer, né? A gente fala desse termo da gordurinha, para queimar lá na frente quando começar a funilar, quando chegar julho, abrir janela, abrir reforço. Se duvidar, o Ceará perde jogador importante para a sequência, mas vai conseguir também recuperar, porque o Transferban já não existe mais, para a sequência aí da Série B. Se tudo der certo depois, lá no dia 23, consegue se superar, reverter o resultado negativo aí de quinta-feira passada e se classificar em cima do CRB. A gente já sabe que a próxima fase vai ser muito mais difícil, está se afunilando a Copa do Brasil, mas o Ceará já vai dar aquele alívio. Então, é dentro de campo, não tem muito segredo. É resultado, você pode chegar aí o Ceará ganhando 4 seguidos, o cara pode chegar dizendo que tá com rombo, que, sei lá, que tá com alguma coisa errada no Ceará, que tem formiga no gramado. A torcida não vai querer saber disso, a torcida vai lotar. Mantendo aqui o tema torcida, a gente está vendo aqui, obviamente, naturalmente, totalmente justificada, né? Principalmente o pessoal que apoia lá, tá sempre lá no Castelão, tá sempre lá no PV, faz o esforço para ir ver os jogos, né? Para apoiar o time. Muita revolta, muito protesto da torcida e tal, muita brincadeira também. A gente ainda bem que sabe se divertir ainda, né, de uma maneira saudável, né? Uma maneira salutar. Já vi aqui pessoal querendo, né, inventar protesto de público zero. Mais uma vez aqui vou deixar a minha opinião. Eu sou contra o protesto de público zero, no sentido de que não se deve impedir ninguém de ir assistir o jogo, nem obrigar a assistir o jogo. Eu acho que o básico que define o torcedor é justamente a liberdade que ele tem de torcer ou não, de ir para o jogo ou não, de comprar camisa ou não, comprar bandeira ou não, comprar um produto licenciado ou não. É o básico da liberdade. Quer ir para o jogo? Vá. O que eu posso dizer a vocês, a única coisa que eu posso garantir a vocês de torcida, né? Digamos assim, o torcedor que eu estou mais perto sou eu mesmo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu torço pelo Ceará. Eu não torço divisão, eu não torço competição, eu não distorço por outro time, né? Por mim, o Ceará estava disputando a Champions League como convidado. Não sei se não vai acontecer nunca. Por mim, o Ceará disputava a Premier League na Inglaterra também como convidado. Talvez não aconteça isso, obviamente. Mas o que eu sei é que se o Ceará está na Série B, eu vou torcer o Ceará na Série B. Queira Deus, né, que o Ceará suba para a Série A, vou torcer o Ceará na Série A.
Se o Ceará cair para a Série C, vou para os jogos da Série C. Eu torço o Ceará, eu não torço divisão, né? Infelizmente tem um pessoal que é o que a gente chama de modinha, né? O cara torce pela fase do time. Eu não torço pela fase do time. Eu torço pelo meu time. Se meu time tá ruim, meus amigos, graças a Deus, são todos adultos, todos conscientes, torcem pelos seus times também. A gente zoa de maneira salutar, de maneira, né, saudável, com educação, mantendo a amizade, o bom, né, o bom convívio. Faz parte, é isso que dá alegria do futebol. Então, se o Ceará um dia for para a Série D, eu vou torcer Ceará na Série D. Eu não torço divisão. Eu torço pelo meu time. Se o meu time tá bom, meu time tá bom, estou torcendo pelo time que tá bem. Se meu time não tá bem, não tá fazendo, não tá tendo os resultados esperados por mim, eu vou torcer pelo time que não está tendo os resultados esperados por mim. Mantendo aquela consciência, né? Como tá aí na minha bio, né? Do estoicismo. Tem coisas que eu não consigo controlar. Coisas na minha vida que eu não consigo controlar. Por que eu não consigo controlar? Como torcedor, os resultados do time. O que eu posso torcer é que o time vença, né? Ou dentro da circunstância do jogo, como foi o caso do jogo do Mirassol, que o time empate, não sei, né? A não ser naquelas coisas do futebol que você quer que o seu time perca para prejudicar o outro, para o outro cair. Essas coisas que tem, né? Eu, particularmente, nunca vou fazer isso. Eu prefiro sempre que me ganhe. Se o meu time ganhando beneficiar um adversário, que beneficie. Até porque eu torço pro meu time, eu não torço pela desgraça dos outros, eu torço pelo sucesso, né, pelas vitórias do meu time. Então, como eu torço pelo Ceará, vai depender. Eu vou ficar triste? Claro que eu vou, não é o que eu queria. Mas entendendo, né, conscientemente que a minha torcida não vai, né, não vou pro jogo, não vou deixar ninguém ir. Não. Se eu não quero ir pro jogo, se eu não posso ir pro jogo, não vou pro jogo. Quem quiser ir, pode ir, né? Como eu já falei várias vezes aqui, o melhor protesto eu acho que é esse. Já fui a jogo do Ceará com um público bem reduzido, quase zero lá no PV, uns anos atrás. Particularmente achei muito bom, né? Muito legal. Quem já ficou em jogo aí de várzea, eu acho muito bom assim. Já fui também a jogo do Ceará com o Castelão completamente lotado, que nem em 2010 foi assim, né, nos jogos lá da primeira divisão. Mas o importante é que a gente não fique impondo para os outros, não vai ninguém, vamos no aeroporto bater boca com o jogador. Eu já acho isso aí muito, sabe, contraproducente, é uma coisa minha. Eu estou dizendo que você também quer fazer isso, faça, obviamente dentro dos limites da lei, né? A gente sabe que a gente tem uma coisa para seguir que se chama de lei. Dentro dos limites da lei, eu vou para a sede do clube protestar. Eu vou para... Pessoal, eu só quero dizer uma coisa para vocês. No fundo, a torcida, não sei se a torcida decide tanto assim. Porque se a torcida decidisse de verdade, todo jogo é sem empate. Não sei se vocês concordam comigo. Todo jogo os dois times têm torcida do mesmo jeito. Não importa essa briga de saber que fulano é maior, que fulano é menor, isso pra mim eu acho que não faz muita diferença, né? Eu posso falar para vocês de experiências pessoais, né? Que a torcida não faz tanta diferença assim. Eu morei uns anos em Recife, né? Já tinha nessa época essa coisa de torcer só para o Ceará, então morei uns anos em Recife, né? E tive pouquíssimo contato lá com a questão local lá do futebol, né? O que eu posso dizer a vocês, né, o que se aplica nesses nossos exemplos aqui, em relação a um time lá em especial, como no caso o Santa Cruz. Todo mundo aqui sabe que o Santa Cruz hoje está jogando só o Pernambucano, né? O Santa Cruz está sem divisão no Campeonato Brasileiro, por conta de problemas que teve, né, de questão de gestão e tudo mais. A gente sabe tudo isso aí, a gente sabe que aconteceu. Eu lembro que eu estava em Recife quando o Santa Cruz subiu para a primeira divisão. Não lembro qual foi o ano exato, 2000, alguma coisa aqui. Quem quiser aí, quem tiver memória boa aí, né? Até porque eu não torço outro time, como eu falei, eu torço o Ceará. Pode colocar aqui nos comentários. O Santa Cruz subiu para a primeira divisão. O que eu posso dizer a vocês, pessoal, não sei, não faço contas do futebol pernambucano, né? Não estou tão por dentro assim. Principalmente naquela época, né, que eu morei lá, nos anos 2000. Agora uma coisa eu posso falar para vocês, eu nunca vi tanta gente na minha vida como foi o aeroporto lá de Recife,
quando o time do Santa Cruz chegou, vindo lá da classificação. Nunca vi. Era muita gente, muita gente. Isso chamou minha atenção. Cara, a torcida do Santa Cruz, não sei se estava todo mundo lá, mas cara, era muita gente. Eu estava no meio da rua quando a carreada, sei lá, o carro do bombeiro chegou com o time e eu tomei um susto. Cara, era muita gente, era muita gente. O outro detalhe que eu guardei, né, quando na época que eu morei lá, foi o seguinte: o Santa Cruz, salvo engano, na época estava na Série D. Eu não sei, até porque, como eu falei, não acompanho outros times. Mas eu sei que o Santa Cruz estava na Série D e todos, eu vou falar aqui para vocês, todos os jogos do Santa Cruz, no Arruda, o estádio do Arruda é o estádio do Santa Cruz lá. Todos os jogos do Santa Cruz estavam lotados na Série D. Todos os jogos do Santa Cruz estavam lotados. Zovão, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a torcida do Santa Cruz, não sei se é, mas a impressão que dava lá, que era uma das maiores, não sei se era a segunda maior, ou se era maior ainda até hoje do estádio, não sei. Se tiver algum pernambucano aqui, pode até falar isso melhor com mais propriedade aí. Mas é esse detalhe dessa torcida de um time lá de Pernambuco que eu vi. E nem por isso evitou, ao longo do tempo, né, o que aconteceu com Santa Cruz. Óbvio que a gente sabe que teve problema de coisa de diretoria, problema de dívida, má gestão, tudo mais. A gente sabe tudo isso, e esse é o temor que a gente tem hoje, né, com o Ceará. A gente sabe disso, esse é o nosso grande temor que a gente aconteça. E já tem até torcedor aqui realmente na internet falando desse medo, né, por conta de tantos problemas que estão se assemelhando com a situação do Santa Cruz e do Ceará, né, por conta disso. O que eu quero dizer é: torcedor, você quer ir para o jogo? Vá para apoiar, não vá fazer bagunça, não vá fazer baderna, não vá cometer ato de violência, cometer ato de disciplina, ato de desrespeito. Vá para torcer com a sua bandeira, com a sua família, com a sua alegria. É óbvio que a gente é visceral, a gente é sanguíneo. A hora que não der, a gente vai xingar, vai ofender lá a mãe do jogador, a mãe do juiz, a família de uma, a família de outra. Mas se quiser ir pro jogo, vai pro jogo. Não quero ir pro jogo. Se ela não está me agradando, eu não vou gastar R$1 que seja com uma passagem, com vale transporte, com Uber, com ingresso. Eu não vou gastar isso para ir pro PV, para ir pro Castelão, não vou gastar. E vou ficar em casa, vou ver na televisão. Se vai me aborrecer, eu vou ver na televisão. Sem problema nenhum. O que eu quero dizer é: torcedor, não se sinta mais do que você realmente é. E agora eu quero chamar a atenção, né, puxar da memória da gente a um passado não muito distante, né, há alguns anos atrás. Quando o Ceará foi bicampeão da Copa do Nordeste, não havia torcida. Vocês lembram disso? Os jogos lá na Bahia, na fase final, não tinha torcida. Para mim, aquilo ali ficou claro uma coisa. Óbvio, a gente sabe que foi aquele momento tenebroso da nossa história, que foi a época da pandemia. Não tinha torcida nos estádios por conta dos protocolos. O futebol, incrivelmente, não parou, né? Tendo parado várias coisas, o futebol não parou. O que já causa alguns alertas na gente aí, né? Alguns red flags. Como é que depois de tudo aquilo que aconteceu, que a gente sabe aqui, o futebol não parou. E o Ceará foi bicampeão, no caso, né? Bicampeão na Copa do Nordeste sem torcida. Ou seja, ali ficou claro pra gente uma coisa: não é a torcida, obviamente que a torcida faz parte, a torcida faz toda a diferença no futebol, não me entendam mal, eu sou torcedor também, não abro mão de estar no estádio, não abro mão de ter essa emoção. Mas quem manda no futebol, quem realmente decide ali, quem está fazendo o futebol hoje, felizmente ou infelizmente, passou um recado bem claro: olha, eu não preciso de torcida em estádio não. Tendo o dinheiro da TV, e vamos combinar, né? Vamos concordar, é o que o Ceará está buscando com a ascensão à Série A. O Ceará não quer
para a Série A só porque quer estar na Série A. A gente sabe que tem muitos interesses envolvidos e principalmente, obviamente, o primeiro que vem à nossa cabeça é o próprio financeiro. Então, o recado que ficou muito forte ali em 2020, pelo menos eu notei isso, não sei se eu interpretei errado, não sei se mais alguém aí pensa da mesma maneira, não quero impor também a minha opinião, mas a impressão que eu tive naquele momento, que foi passado bem forte pra gente e pra torcida do Ceará em especial, que a gente foi, né, bicampeão lá na Bahia, nos 2 jogos que o Kleber jogou na vida dele, que a torcida ali no estádio, ali na arquibancada, pode ser substituída se eu tiver um aparato de TV e tal. E depois, logo depois também a torcida do Ceará, por conta de arruaça feita por ela mesma, né? Vale a pena ir o último puxão de orelha na gente, por conta de confusão que a própria torcida do Ceará ocasionou, salvo engano, no jogo com o Cuiabá e tudo mais, ficou de portões fechados. Não deixa de ter jogo, não deixa de ter transmissão. Então fique isso na nossa cabeça, a torcida é muito importante, é muito importante. A torcida é a parte talvez essencial do futebol, mas da forma como o futebol está hoje, comercial, midiático, com interesses econômicos aí superando tudo, a torcida dizer que não vai fazer muita diferença não, gente. A gente tem que ser sincero, né, e ter essa humildadezinha aqui, entendeu? Principalmente com as cotas, né, de TV, cota de patrocínio. O que a gente faz é só complementar aí essa renda aí com o nosso suado a 50, 30 reais que a gente paga ali para entrar no Castelão, entrar no PV ali, né, para participar. É o tipo de espetáculo que a gente não tem controle, não é como o cinema, que você vai ver um filme que você pode ter visto antes, sabe como é o final, pode ter lido a sinopse. Jogo de futebol é ao vivo, é entretenimento, é arena mesmo lá do Coliseu Romano na atividade. A gente não controla o resultado, por isso que é emocionante, por isso que é legal estar lá. Quem presenciou uma final de campeonato, como a última, sabe que eu estou falando, que não tem emoção igual, não se repete, não tem como. Fica na memória mesmo e é assim. Então, pessoal, para amanhã e para os próximos jogos, né? Eu vou deixar aqui o recado final. Quem quiser ir, vá, mas vá para torcer, vá para apoiar o time. Na hora de criticar, a gente critica, a gente vai reclamar, vai, mas na terça-feira todo mundo trabalha, né? Sai todo mundo direitinho do estádio. Não é o fim do mundo se o Ceará não ganhar. Nossa vida não vai parar se o Ceará perder. Nossa vida não vai ficar essencialmente melhor se o Ceará ganhar um jogo. Nós somos só torcedores, fora desse âmbito de torcedor de futebol, fora desse aspecto cultural que nós temos de torcida, de um esporte. Nós temos várias outras coisas mais importantes, digamos assim, nas nossas vidas. Então, vamos torcer amanhã pelo Ceará. Deus queira que dê tudo certo, né? Que o Ceará consiga uma vitória para dar um alívio aí, né? Nessa semana tão difícil que foi essa passada aí para a torcida por conta das coisas que vem acontecendo. Então, deixa o time dentro de campo da resposta. Nosso lado lá na arquibancada, no caso amanhã no PV, vamos fazer nossa parte, né? E ver o nosso time vencer. Se não vencer, também faz parte, né? Nós não temos controle sobre isso. Então, não vou ter tempo de fazer vídeo amanhã por conta de questão de trabalho. Talvez a gente volte aí na terça-feira para fazer o pós-jogo, se Deus quiser, com outra vibe, com outro ânimo, com o Ceará jogando bem amanhã, ganhando do CRB. Valeu, pessoal!